Dá um parangolê aqui. Parangolê. Aí tu nos avisa, viu, Fê? Isso, aqui já tá aparecendo uma vez para mim, dizendo que tá indo e o YouTube tá carregando. Tá. Então eu vou fechar o meu... Estamos aparecendo no YouTube, gente. Já deu? Começou? Simbora. Simbora. Eu acho que sim, né? Isa, estamos ao vivo. Ah, que bom. Né? Então, gente, boa noite a todas, a todos, a todos que estão chegando aí para compartilhar dessa vivência com a gente. É nosso primeiro espaço vivo do 5º Encontro Regional dos Grupos de Agroecologia da Região Sul, o ErgaSul. Eu sou Isadora, eu faço parte do Coletivo Agroecológico Garapuvu, enraizador do encontro em Santa Catarina nesse ano. E enquanto o pessoal chega, né, para contextualizar, que esse é um encontro que ocorre todos os anos de forma presencial e alternada nos estados do Sul. Na verdade, não só no sul do Brasil, e sim no Brasil inteiro. Os ERGAs, eles são um espaço político gestado pela Rede Brasileira de Grupos de Agroecologia, a REGA, e em decorrência da pandemia a gente se viu impossibilitado, então, de fazer essa reunião presencial, mas a gente sentiu também de lançar esse desafio de co-construir um ERGA digital. E cá estamos, né, aprendendo e sabendo que o encontro digital é um desafio e está longe de ter a potência que é o encontro em presença, né? No entanto, a gente, exatamente por estarmos vivendo esses tempos avessos, é que a gente pensa, né, como o Brasil vem performando com sucesso esse modelo neoliberal, aliado à necropolítica, nesse momento que se coloca em evidência um cenário de crescente fome, de insegurança alimentar, de adoecimento da população, tanto no campo quanto nas cidades, né, nos centros urbanos, além da intensificação e exploração da natureza, dos recursos naturais, a expropriação e aniquilamento também das formas de vida das comunidades tradicionais, dos povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos. Então, a gente começa a se questionar, né, como não falar de agroecologia em momentos de crises emergentes como esse, e tão agudas. Então, é importante comentar que esse ano estamos nos inspirando e apoiando a comunidade quilombola Vidal Martins, que encontra-se desde fevereiro em processo de retomada pelo território, no Parque Estadual do Rio Vermelho, em Florianópolis, e a luta é pela titulação das terras, né? Todo o nosso apoio e visibilidade, a luta pelo Quilombo Vidal Martins, e a gente está lembrando também que o pessoal, a gente está sugerindo que, em forma de inscrição do encontro esse ano, seja um valor, né, em dinheiro. A sugestão é, enfim, qualquer valor que vocês puderem, né, doar. Se todo mundo somar um pouquinho, já consegue muito, considerando que somos 260 arianes, né, 260 inscritos. E se você está assistindo e não está inscrito no encontro e sentir de ajudar, já vai ajudar muito mesmo. E a gente vai, ao longo do encontro, né, de hoje, do primeiro dia, do dia 19 ao dia 30, tá mostrando a luta dessa comunidade, inclusive chamando também para o outro espaço vivo. Nosso próximo vai ser protagonizado pela comunidade. De qualquer forma, esse tema que a gente lançou esse ano é agroecologia em combate às crises, né? Redesenhando a existência. E então, para falar desse tema, a gente também pensa, né, que não tem como não evidenciar a importância da compostagem. Então, a gente acredita que para começar esse caminho de redesenho da existência, a gente precisa se atentar e também partir do novo olhar, né, dos resíduos que a gente gera diariamente. Não é só se responsabilizar individualmente, mas sim como se organizar, como construir, como pressionar também por políticas públicas que provem, né, que promovam essa mudança que é sistêmica, né? Então, que não é só sobre resíduo, que é sobre saúde, que é sobre a dignidade, geração de renda das comunidades, e principalmente também que eu aprendi esse ano com o Júlio, que está aqui com a gente, né, que eu tenho muita alegria, assim, de agora compartilhar também espaço de trabalho, que 50%, no Brasil, em média, 50% dos resíduos, nossos resíduos são orgânicos, né? E 70% deles são água. Então, o Júlio, num curso de compostagem, falou que ele pode também explanar mais, mas são 2 milhões de reais que se gastam por mês em Florianópolis para destinar esse resíduo para o aterro sanitário. Então, é pouco mais de 1 milhão, né?
para os resíduos orgânicos. Então, a gente só fazer as contas, né, gente, que em um ano se gastam 27 milhões para enterrar os resíduos, né? E pensando assim, na conta que ele fez, e também dá para a gente fazer, que nesses 70% de água seriam uns 9 milhões, mais ou menos, para enterrar água, né? Então, quando eu soube disso, virou uma chave, né? Por mais que eu soubesse que era compostagem, fosse sensibilizada por isso, tenho certeza que para vocês aí também, se já não está consolidado, né? A gente já pensa, então, que resíduo orgânico não é lixo, e sim uma matéria-prima que vai nos conectar, né, com os ciclos da existência. Então, por esse motivo, a gente chamou hoje para dialogar sobre compostagem e gestão comunitária de resíduos orgânicos, essas 3 pessoas maravilhosas e as suas experiências também que são inspiradoras, com certeza, de base comunitária que transformam realidades há muito tempo aqui também no território. Casquinha de fruta é lá na composteira, aduba as flores e as bananeiras. Casquinha de fruta é lá na composteira, vamos adubando até as pitangueiras. Casquinha de fruta é lá na composteira e se transformando pela vida inteira. Boa, Júlio! Gente, vou apresentar aqui, então, a gente está com o Júlio Maestre, que é engenheiro agrônomo e mestrando em educação, inventor do modelo Super R, na Supercomposteira, e coordenador urbano da ONG Cepagro. Também com a gente, a grande Cíntia Cruz, líder comunitária, gestora popular e presidente da Associação da Revolução dos Baldinhos. E a Beatriz Anini, que é estudante de agronomia, integrante da FEAB, atua como voluntária no projeto da Revolução, estagiária da rede de compostagem e também atua diretamente no projeto do Morro da Queimada, Mocotó, reciclação. E não sei, Júlio, se você quer começar apresentando o Cepagro. Então, pessoal, boa noite para vocês. Né? Como a Isa falou, seria muito bom a gente poder ver vocês, né? Mas espero que a gente possa estar dessa forma assim conectados, né, para uma transformação. Eu sou o Júlio, sou aqui de Florianópolis. Eu me encantei pela compostagem em 2004, quando eu entrei na agronomia, né, através do professor Rick. Na minha graduação, eu participei, fui um dos fundadores do projeto Família Casca, no Parque do Córrego Grande. Em 2010, quando me formei, então já o Cepagro estava ampliando, né, os trabalhos de horta escolar e eu comecei a trabalhar no Cepagro. Então, a gente fala que a nossa grande base da compostagem foram as escolas, né? Então, essa grande escola, que é muito, para quem já trabalhou numa unidade de educação, é muito transformador realmente a gente poder ver as coisas se consolidando, né? As pessoas, como a relação com a natureza é importante para essa grande transformação que a gente fala. E poder ver nas mãos, né? O composto, então, esse adubo sendo produzido para quem nasceu na cidade como eu, né? Cresceu em apartamento, foi a minha transformação, assim. Então, a partir do momento que eu conheci a compostagem, entrou uma missão assim de trabalhar com isso e trabalho até hoje, né? Então, desde 2004. A gente lançou ano passado o Guia de Atividades Educando com a Horta. É importante assim compartilhar com vocês que são várias oficinas, propostas lúdicas, né? E tem o desenho da Alice, que é fantástico. Em 2008, o Cepagro, a gente estava em algumas escolas do Monte Cristo, né, onde depois a Cíntia, né, vai falar um pouco mais, mas nesse contexto de que a escola ela pode ir para além dos muros, né? Ela está relacionada com as comunidades e a escola é um elemento muito importante de trabalho, de onde a gente é acolhido e a partir dali a gente dialoga com muitas famílias, né? Então nesse contexto depois, né, com a Cíntia vai falar um pouco mais, mas o Cepagro esteve junto nesse começo da Revolução. A partir daí a gente fez uma assessoria para o SESC também, e aí só colocar que enquanto Cepagro, a gente não tinha experiências de compostagem e de modelos, né, do que a compostagem pode proporcionar
nas escolas, em comunidades. Então, foi sempre uma coisa assim de empolgação, né? Vamos fazer, e a partir até do que o Paulo Freire nos fala, né, dessa ação-reflexão. Então, o CEPAGRO, né, que é o Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo, ele traz, por estar também situado ali na universidade, sempre me puxou para isso, assim, né, que eu sou muito da prática, mas como é importante também, às vezes, a gente dar o respiro, né, parar para pensar o que a gente está fazendo, conversar, né, para a gente ir aprimorando. Isa, se puder só voltar um pouquinho, então, aí tá legal. Junto com a Revolução, a gente sistematizou, então, uma coisa que a gente não conhecia, né, que é essa gestão comunitária, né, que é o tema também dessa roda de conversa, onde a gente sistematizou e foi premiado pela Fundação Banco do Brasil com a tecnologia social gestão comunitária de resíduos orgânicos e agricultura urbana. Então, a gente teve a oportunidade, né, Cíntia, de reaplicar em outras comunidades do país. Isso foi de muito crescimento. A gente foi para Macaíba, no Rio Grande do Norte, essa foto em Taubaté, que foi com a Carol. Depois, aí pode passar, e também numa metodologia que depois a gente vai ver um pouquinho mais assim de modelos de composteiras, né? Aí em Foz do Iguaçu, que já foi com a Cíntia. E, por último, a gente foi para Sorocaba, que, né, essa foto aí que também foi muito legal assim trabalhar e ver que de fato a comunidade pode fazer grandes transformações no seu território, né? E nesses modelos também, como a Isa falou, eu cresci em apartamento, né? Então quando eu conheci a compostagem, eu comecei a fazer várias engenhocas, né? De modelos de composteiras, a gente dava oficina e tinha muita gente, mas eu tenho cachorro, então não dá para fazer. Mas pode dar rato, né? Mas vai dar mosca. Então eu comecei, como que a gente pode também criar estruturas que facilitem nessa comunicação para, como a Isa falou, a gente ter essa mudança de olhar e ver que a casca é cheirosa, né? Se a gente faz um manejo certinho, a composteira é para ter o cheiro zero. Então, a gente foi também, além de desenvolvendo experiências nas comunidades, mas também tentando aprimorar modelos mais seguros, assim, para quem está começando com a compostagem e às vezes tem que dialogar, né, com diretoras, diretor, outras pessoas de empresas que às vezes trazem esse receio. Então, assim, ela facilita a entrada da compostagem. Recentemente, a gente assessorou pátios em São Paulo, né, descentralizados, de 10 toneladas cada um, e também já foi uma experiência enquanto ONG de assessorar empresas, né? Então, a gente teve um outro aprendizado também, que é esse mundo mais empresarial, a linguagem que a gente fala, né, com os técnicos e técnicas, foi também de muito crescimento. E então, a gente pode todo ano a gente realiza o curso de gestão comunitária, né, de resíduos orgânicos e agricultura urbana. Todos tiveram a parceria da Revolução, né, tem a visita lá para conhecer a comunidade, a experiência que é a referência, né, do Brasil, e a gente tenta valorizar sempre da melhor forma. E esse ano a gente não teve o curso, né, por conta da pandemia, mas a gente fez um webinar que contou com países também, representantes de comunidades da América Latina, foi bem rico, mas está previsto para março do ano que vem. Também quem quiser participar, são 5 dias, né? A inscrição é gratuita, tem um valor ali para alimentação, hospedagem, mas, né, o restante, os transportes, a gente consegue tudo nas parcerias aqui. Então fica o convite também para participar. E para fechar, né, a gente tem algumas publicações em parcerias, as primeiras com a Revolução, a gente tem também um estudo para implantar pátios de pequeno porte, que 80% dos nossos municípios têm uma população de até 20 mil habitantes, então um pátio de 10 toneladas dia já promove essa gestão do município, e uma cartilha também com o Ministério do Meio Ambiente. Então, toda essa proposta, né, enquanto gestão de resíduos, é para segregarmos, né, principalmente em 3 frações. Aí, se quiser passar, que são os recicláveis secos, né, os orgânicos e os rejeitos. Então, depois a gente vai falar um pouco mais da gestão comunitária, mas compartilhar, né, que o CEPAGRO, enquanto ONG, está sempre aberto também, né, para a gente
estar junto nos cursos, enfim, qualquer dúvida aí que vocês tenham, a gente está à disposição. Sim, tia querida. Depois de, até para compartilhar assim para o pessoal, né? Quem vê a gente agora não imagina que a gente estava às 8 da manhã testando ferramenta e dando errado e dando certo. Agora a gente está aqui, todo mundo. Feliz que a Cíntia está aqui com a gente, sem problemas técnicos, e para se apresentar também. Então, galera, sou Cíntia Cruz, atual coordenadora, presidente da Associação Revolução dos Baldinhos. É um projeto que, como o Júlio falou, surge em 2008, aqui na comunidade, com um surto de ratos. E essa parceria, enquanto comunidade, Universidade Federal de Santa Catarina, né, o CEPAGRO e vários outros estudos, potencializaram essa gestão, né, dentro da comunidade, essa metodologia, que a gente vem adequando na prática com o desenvolvimento, né? A Revolução tem 12 anos de atuação dentro de uma comunidade territorial, né, periférica, e a gente vem sempre tentando aprimorar mais as nossas realidades, as nossas vivências. O projeto, cara, se retroalimenta, né? E é essa mensagem que a gente quer passar, né? Diante desse novo mundo que se apresenta, a gente precisa entender, né, a ferramenta importante que é a agroecologia e o poder, né, que tem de realmente, de fato, transformar a realidade. Então, essa ferramenta, através da compostagem dentro da comunidade, a gente a gente tem a nossa logística, né, os dias de coleta, sensibilização nas casas, né? E está sempre em contato com o morador. De 2016 para cá, a gente começou a valorizar mais a relação, um olhar mais interno para a comunidade, no intuito de fortalecer mais essa relação, né, com o território, né, onde a gente atua. Então, a gente começou a trabalhar o ser que gera o resíduo, né? Acho que também ele tem que estar, né, em debate, porque, né, o porquê consumir, né, e são coisas relativas que ficam entre um desejo e um descarte inconsequente, incorreto, né, de uma ação que às vezes dura segundos, né? E então, da gente conseguir trabalhar isso dentro da comunidade, através da sensibilização, do porta a porta, né? O projeto, olha, ele na prática mesmo, né? Todo desenvolvimento. A gente, quando a Eunice Brasil e a Roselena, que iniciaram, né? As duas mulheres faziam parte da Frente Temporária de Trabalho, elas iniciaram num carrinho de supermercado com alguns baldes de 20 litros cedidos por uma loja grande aqui da região e foram sensibilizando os moradores. Então, cada porta, o projeto se vende, né, quando os agentes são do próprio território. Então, aquelas mulheres, por conhecer, né, todo o espaço, entender da realidade, elas foram abraçadas pela sua comunidade, junto com a universidade, a proposta da universidade, né, em separar, né, revolução dos baldinhos da revolução de oferecer, né, baldes com tampas que a gente pudesse tirar, né, o acesso do rato à comida. E a gente vê essa evolução nos dias de hoje, né, a gente conseguindo estar melhorando, adaptando cada vez mais a nossa realidade, né, todo o nosso trabalho, a nossa atuação aqui dentro, e de conseguir estar compartilhando com a comunidade, né? Em 2016, a gente começa a olhar mais para o morador. Em 2017, a gente inicia com atividades com um resíduo que também é bem expressivo dentro das comunidades, que são as roupas, onde a gente fez um galpão de doação de roupa, né? Desconstruindo que o outro da comunidade não tem o que oferecer para o outro. Então, às vezes, a galera acaba jogando no lixo, sendo que o vizinho poderia estar utilizando. Então, esse galpão surge
Daí depois vem o brechó, teu jeito, né? Que é o jeito de todo mundo que quiser chegar. E a gente tem a Cozinha Mãe, que é um espaço onde é uma cozinha comunitária, onde a gente hoje está oferecendo 3 vezes na semana 400 refeições por semana, bolos e pães para a comunidade, né, diante dessa pandemia, do momento em que a gente está, né, enquanto projeto, entendendo as fragilidades, né, do território. Então, a gente começou a fortalecer mais esse braço social, né, e o poder que essa revolução tem, né, de conseguir estar entrando nas casas, sensibilizando o morador a dia. A gente também teve aí em 2018 a participação de uma emenda parlamentar, uma subvenção, onde a gente foi para outros morros de Floripa, que depois a B vai falar um pouquinho aí do reciclação, e a gente conseguiu assim chegar em outras comunidades, levando a metodologia, levando esse desenvolvimento, né, socioeconômico, de qualidade de vida, geração de renda, empoderamento, né, a valorização para o território. E a gente está aí num grande momento no município, né, com a lei da compostagem, com tudo que vem acontecendo agora, né, com as comunidades composteiras. Acho que é um grande momento, né? Acho que os municípios que estão apostando na compostagem estão apostando certo, porque tu entender a conclusão de ciclos, né? E a vida é feita de ciclos, então é muito importante que a gente conclua, né? Que a gente consiga fazer, se entender nesse, né? E olhar para a terra, né? Valorizar o nosso meio ambiente, as nossas riquezas e ver que a gente cara, a galera né, que mora no Brasil tem um privilégio de ter esse solo tão fértil, né? O pulmão aí, a nossa Amazônia que é tão maltratada. Então, tudo isso vem de um consumo inconsciente, um consumo de dor, né? E eu acho que a agroecologia é tudo isso junto. É quando a gente consegue fazer pela gente e pelo outro automaticamente, né? Eu acho que assim, num processo tão simples, barato, acessível, natural e cara, dignifica o contato com a terra, vai além, é muito massa, assim, sabe? Então, vou passar a bola para B. E gostaria de dizer que agora, né, finalzinho desse mês, a gente está lançando as videoaulas da Revolução dos Baldinhos. Quem tiver interesse, é só chegar lá no nosso site ou no Insta, no Facebook da Revolução, ali no e-mail, que depois a gente pode estar deixando aí no final, não sei se rola. E é isso, galera. Também para somar. Boa, Cíntia. Bia, querida. Microfone. Só isso, ativar o teu microfone, Bia. Isso. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Bia. Eu entrei no curso de agronomia em 2016, na UFSC. Sou de Florianópolis. E aí, em 2017, eu fui conhecer a Revolução dos Baldinhos. Peraí. E foi muito interessante conhecer a Revolução dos Baldinhos justamente nesse momento, né, Cíntia? Que a Cíntia colocou ali que em 2016 começaram a olhar mais para o território, construir a própria autonomia. Então, eu cheguei justamente nesse momento. E aí foi onde eu fui percebendo que eu podia também ser uma agrônoma na cidade. Que antes eu pensava que a agronomia me levaria necessariamente para o meio rural. E hoje eu percebo diferente. E mais que isso, eu fui percebendo que, para além de trabalhar com planta, eu queria muito trabalhar com pessoas. E
Aí aqui tem umas fotinhos, eu coloquei para a gente ficar um pouco mais próximo, já que a gente está distante. Ali no meio, o início da cozinha-mãe, que a Cíntia chegou a comentar. Também coloquei a foto de um mutirão que a gente fez para começar a revitalizar. E, enfim, aí no final de 2018, eu consegui um estágio na rede de compostagem. A rede de compostagem, ela tinha e tem como objetivo articular os diferentes grupos da cidade que trabalham com gestão comunitária de resíduos, que trabalham com compostagem, mas mais que isso, de fortalecer principalmente as comunidades periféricas que fazem esse trabalho. E aí a minha função enquanto estagiária era prestar assistência técnica para esses novos pátios de compostagem que surgiram a partir das formações populares em gestão comunitária de resíduos, né? Tanto a Revolução dos Baldinhos quanto a CEPAGRO participaram. Então, eu deveria prestar assistência técnica. E foi assim que eu cheguei lá no Mocotó, no projeto Reciclação. Só que eu não consegui só fazer assistência técnica. O meu estágio na rede acabou e eu continuei lá com eles e continuo até hoje. Construindo com Wagner, com Giovanni, o Paulinho, o Reginaldo, que estavam no começo, agora não estão mais, mas foram fundamentais para esse processo começar a acontecer. Então, aqui eu trouxe algumas fotos para demonstrar como que o projeto Reciclação atua. Né? Eles fazem a gente faz a sensibilização das famílias que separam os resíduos, não só famílias, mas também comércios locais. Esse resíduo ele é coletado e destinado para compostagem, onde a gente utiliza o método UFSC de compostagem. Mas muito mais que a compostagem, e muito mais também que a agricultura urbana, o Reciclação atua, né? A gente também trabalha com educação ambiental, eu coloquei a foto ali da Helena. Hoje a gente tem uma articulação com o município através do programa Bairro Educador, onde eu atuo mais especificamente, que justamente vem com a ideia de mostrar que as crianças também podem aprender com a sua história e no seu bairro. E é isso, gente. Eu acho que mais para frente eu posso ir falando mais um pouco dessa grande atuação do projeto Reciclação. Boa, Bia, obrigada. Peraí, deixa eu organizar aqui. Então, gente, maravilhoso poder. Então, quando a gente chamou vocês, a gente também percebeu o quanto ia ser bom, né, ouvir essas vozes plurais, né, vários lugares, assim, né, e perspectivas, né, de quem trabalha na ONG, já está construindo há muito tempo isso, né, Júlio Cidô, e acredita, né, na compostagem não só, né, na gestão comunitária. A Cíntia, grande líder comunitária que vive, né, e também educadora popular. E a Bia, que está aprendendo com essas iniciativas e também transformando a partir, né, se sentindo parte também de um novo projeto ali, que já faz toda a diferença, assim, que é a reciclação. E, Cíntia, para a gente começar, assim, a refletir, assim, eu te ouvi esses dias numa outra live, né, que você fala que a compostagem é uma relação com o ser humano, né, onde se completam ciclos, você falou hoje também, e que é uma prática, na verdade a compostagem é uma prática de decomposição controlada, né? Mas esse controle é feito por pessoas, né? E nesse gancho eu te pergunto, então, o que seria essa gestão comunitária de resíduos orgânicos para além da compostagem? Né? Que também para contar para o pessoal assim, né? O que seria essa gestão comunitária de resíduos orgânicos? Olha, é importante que a evolução, lembrar, né? A evolução nasceu de uma necessidade, né? De um problema, né? Dentro da comunidade, né? De um surto de ratos. Então, era necessária essa interação, né? Essa relação dos moradores com essa proposta que estava sendo, né, colocada, a possibilidade de resolver, né, um problema coletivo. Então, todo mundo ganha quando a gente cria relação, seja com o processo de tratamento, né, que são 6 meses de gestação, né, com a leira ali,
e um contato direto, e da gente ver, né, toda aquela vida que o composto que gera ali, todos aqueles micro-organismos, os micros, os macro-organismos que estão ali diariamente, está fazendo aquele trabalho, fermentação do processo, até o processo final. Então, assim, é uma relação muito massa de tu ver que, cara, isso tinha que estar assim nas atuantes nos livros, né, na educação, né, no colégio. Acho que a gente cultivar relações é nesse sentido, né? As escolas hoje a gente poder trazer essa relação, né, do ser humano enquanto meio ambiente, né, do nosso papel na sociedade, né, e do meio ambiente onde a gente está envolvido. Então, essas relações que a gente tem que fortalecer, porque a gente está num momento em que o ser humano, eu digo, a gente também é descartável, né, de certa forma, e a gente consome desenfreadamente, sem entender a procedência. Então, quando a gente tem o entendimento, né, do que a gente está consumindo, né, o porquê que eu não, a relação com a terra, né, de tirar o meu alimento da terra e de poder a gente acaba sabotando esse sistema que está aí, né, nos oprimindo diariamente, com várias coisas. Então, a agroecologia, na minha visão, e fortalecer essa relação com o território, vem nesse sentido de conseguir subverter a realidade, né, esse mecanismo de dor que as comunidades vivem, tão dependente de um sistema que não dá suporte nenhum, e de que possam, né, se autogerir através de autogestões, né, do plantio, de um consumo consciente, tratar os seus resíduos, de pensar de formas internas e se fortalecer com a realidade diante do desafio, né, que a gente possa se fortalecer nessas relações com os coletivos, com a compostagem, de se reinventar nesse momento mesmo, enquanto ser humano, né, e da gente estar aí, né? Ninguém tem certeza do dia de amanhã, então acho que é muito importante que a gente cultive, que a gente esteja atuante, né, enquanto a gente está aí. Então, que a gente possa militar pelo que acredita, fortalecer relações, seja com a natureza, e assim vai. Eu acho que é muito importante, né, quando a gente entende o nosso papel, quando a gente se entende enquanto cidadão, e pode somar, né, com o meio ambiente onde a gente se encontra, né, fortalecer. Eu costumo dizer que tem gente que, para ser feliz, acredita que para ser feliz tem que sair da comunidade, né, para poder adquirir alguma coisa ou ser alguém na vida, tem que sair da comunidade. A minha visão já é diferente, a gente tem que transformar a comunidade, porque eu digo que a gente vive super bem dentro da comunidade. Eu acho que é como a gente vê, né, essas relações. Então, a compostagem tem esse poder, né, de trazer essas relações, de unir, de interagir, né, de dialogar, né, de forma tão simples e objetiva, mas que tem um potencial enorme, assim, de poder fazer mesmo a diferença, né, aonde quem estiver praticando. Nossa, maravilhoso, Cíntia. É isso, eu acho que partindo dessa perspectiva, né, que a compostagem, para além de uma prática individual, é uma prática cidadã, né, e dentro do contexto periférico e da revolução em toda essa experiência que vocês têm nesses 12 anos, que é essa lógica de subverter, então, um modelo de opressão para gerar, sim, uma resistência, né, uma resistência que gera vida, né, que gera, que vê, então, um rejeito, um resíduo, o lixo, como uma matéria-prima para transformar, né? Então, também queria enfatizar muito isso, né? Até também ouvir nessa perspectiva, né, de gestão comunitária de resíduos orgânicos, até do Júlio também, como que nessa perspectiva de você trabalhar muitos anos, essa visão para além da técnica, né, Júlio, da compostagem, essa importância desse movimento. Qual que é a importância desse movimento, dessa gestão comunitária de resíduos orgânicos para além da compostagem? E ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? Queria te ouvir um pouquinho também.
Ouvir a Cíntia é demais, né, cara? Assim, dos momentos que eu participei com ela é muito aprendizado. Mas a gestão comunitária, se a gente pudesse, de repente, resumir em uma palavra, de fato é revolução. Porque a gente vem num sistema, né, que todo material sai de um lado e já vai para outro, mas numa linha reta, onde existe uma comunidade, e é lá que é enterrado, enfim, a gente não faz nada para essas matérias-primas, né? E a gestão comunitária, ela vem trazer essa mudança, né, de conceito, de tudo, e mostra que existe um potencial de circularidade e que esse recurso que hoje está indo, às vezes, para um empresário, para um grupo, né, mais pequeno de pessoas, né, um ou dois ali ganhando milhões, todo esse recurso ele pode ser melhor distribuído. E existem comunidades que estão aí, né, com potencial de transformação, como a gente vê na Revolução, agora a Bia por Reciclação, né, enfim, tantos projetos sendo fomentados. E aí a gente vê, né, que fala assim, para além da compostagem, mas aí a gente coloca assim, a compostagem, até o pessoal de El Salvador falou, né, a sementinha da agroecologia. Por quê? Essa transformação, ela tem que partir de princípios também. E a compostagem, por ela ser prática, até nas escolas a gente vê os professores, esse aqui é o terrorista, esse aqui, mas quem quer trabalhar, né? A criança, né? Quem quer botar a mão na massa. Então a gente vê que falta prática na educação. E essa prática, simbolizada pela compostagem, ela traz um histórico que começa lá com as agricultoras e agricultores, né, que começaram a ver, embaixo da árvore, né, a plantinha nasce com mais vida, então vamos começar a empilhar, né? Então traz essa sabedoria das agricultoras e agricultores que por trás está a nossa grande deusa, que é a Mãe Natureza. Então essa energia que a gente vê nos coletivos liderados por mulheres, já é outra transformação social, né, que a gente vê através da compostagem. Então, isso é muito rico. Mas também, além, né, agregando também essa participação de forma mais junta, a gente vê as diversidades, né? Tem muita diversidade que a gente consegue contemplar numa prática de horta, numa prática de compostagem, e aí a gente tem essas conversas, né? E até colocar que para a revolução, nessa tecnologia, quando foi premiada como tecnologia social, do Minha Casa Minha Vida, né? O pessoal percebeu que nesses condomínios, moradias urbanas, existia uma mobilização para resolver a luz, para resolver a água. Alguns tinham esgoto, outros não, né? Aí tentava resolver, mas depois ia cada um para sua casa. E o potencial da compostagem, da agricultura urbana, é isso, de 2 vezes, 3 vezes por semana, a gente está mantendo essa mobilização, está promovendo os encontros, né, resgatando saberes. Então, a comunidade se mantém num movimento que é de vida, é de saúde. E aí, só reforçar assim, né, que a compostagem, o que tem ali, né? Bactérias, fungos benéficos, né? Então tem a própria terra, né? O alimento saudável é muita vida que borbulha de uma experiência comunitária e a partir daí dessa mobilização a gente vê assim, mas quanta desigualdade tem aqui, né? Como que vamos resolver? Então ele parte também de uma articulação que vai para além da comunidade, como foi a revolução, né? As parcerias, né, tanto locais como às vezes uma universidade, e aí também trouxe para nós essa reflexão, né, não existe a pessoa da faculdade, a pessoa da comunidade, somos iguais, né, somos seres humanos, então como somar? Então tirar um pouco esses títulos, né, que às vezes nos distanciam, enfim, e aí nessas parcerias a gente chegar enquanto município, enquanto às vezes poder chegar numa política, enfim, então são coisas muito sutis, mas que podem ter uma abrangência maior, né? Sim, nossa, muito, muito importante, assim, a gente pensar nessa perspectiva mais ampla, né, que vocês estão trazendo. É
É sempre incrível, assim, poder aprender nesses espaços e refletir também junto, né, pessoal? Apesar de a gente estar distante, de a gente estar sozinhos, assim, cada um num ambiente, eu tenho certeza que a gente está conseguindo trazer um fluxo legal, assim, de pensar que nesse sistema, como a Cintia e o Júlio falaram, né, que nessa estrutura que esmaga, né, em lógicas dominantes de consumo desenfreado, de descarte de pessoas, de resíduos, esse movimento, né, já vem com uma semente, né, da agroecologia, que é importante também até para o pessoal que está participando do encontro, porque às vezes a agroecologia ela se mostra um desafio até de entendimento, por ser tão amplo, né, mas entender a compostagem como uma semente da agroecologia também é interessante, a partir de um movimento que gera vida, né, que gera saúde, empoderamento, das comunidades e também que significa revolução, né? Então, isso é muito gestar esse conhecimento a partir da comunidade também, a partir da educação popular, gerar conhecimento na prática, né? É muito importante, eu acho também a perspectiva que a Bia pode trazer, né? Como estudante, como jovem estudante, aprendendo na prática na comunidade também. Então, não o intuito de levar o conhecimento, e sim gestar e produzir um conhecimento a partir da experiência, né, Bia? Até para ouvir de ti, assim, esse vislumbrar, assim, da gestão comunitária. Então, juntando, na verdade, um pouco do que o Júlio falou e a Cíntia, e também pensando em diminuir um pouco a distância, né? Fazer o ergo, assim, distante parece estranho, mas a gente tem ferramentas para diminuir essa distância. Eu trouxe uma poesia que quando eu li eu pensei, nossa, é isso que acontece na gestão comunitária, que é uma poesia do Vinícius de Moraes chamada Um Operário em Construção. É assim, eu vou ler. Era ele que erguia casas, onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tão pouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era sua escravidão. Ele desconhecia um fato extraordinário, que o operário faz a coisa, e a coisa é o operário. De forma que, certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção. Ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, tudo, garrafa, prato, facão, era ele quem fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, colchão, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação. Tudo que existia era ele que o fazia. Ele, um humilde operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia, que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia, de que sequer suspeitava. O operário emocionado olhou sua própria mão, sua rude mão de operário em construção, e olhando bem para ela, teve uma segunda impressão, de que não havia coisa no mundo que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão desse instante solitário que tal sua construção cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, e largo e no coração. E como tudo que cresce, ele não cresceu em vão, pois além do que sabia, exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. Por que eu acho que essa poesia tem tudo a ver com a gestão comunitária, né? Porque na sociedade que a gente vive, na maioria das vezes a gente tem que trabalhar com coisas que parecem não fazer muito sentido, sabe? Que não são úteis para a nossa comunidade. Mas a gente precisa trabalhar, porque a gente precisa de dinheiro para sobreviver. E a compostagem, ela vem na contramão disso, né? É tu poder trabalhar com algo que é útil. É como a Cintia colocou ali. Tu poder resolver com as tuas próprias mãos uma demanda concreta da tua comunidade, do lugar onde tu tem uma história. E aí também surge a dimensão da poesia, né? O que é essa dimensão da poesia? É a dimensão de tu poder utilizar a tua criatividade, poder utilizar os teus saberes para produzir conhecimento. E um conhecimento que ele é útil.
E aí é claro que assim, a gestão comunitária de resíduos orgânicos, ela não vem para acabar com todos os problemas, né, Cíntia, que existem numa comunidade. Mas, porque esses problemas são estruturais. Mas é uma ferramenta, porque o primeiro passo para a gente fazer a mudança é a gente se entender enquanto sujeito histórico que pode fazer a mudança. É a gente entender que nada é impossível de mudar. E é nisso que a gestão comunitária vem ajudar, né? E isso, para mim, ficou muito demarcado agora na pandemia. Porque tanto a Revolução dos Baldinhos quanto a reciclação, eles estão fazendo um trabalho que é incrível e que não tem necessariamente a ver com a compostagem. Eles estão trabalhando com as demandas reais da comunidade, né? Lá na reciclação, o Giovanni e o Wagner estão tomando uma frente que é muito importante. Eles estão aí distribuindo cesta básica, cadastrando famílias. Nas últimas semanas estão instalando pias comunitárias, né? Então, eu acho que para começar isso, assim, a gestão comunitária de resíduos orgânicos, ela utiliza a compostagem como uma técnica muito importante, mas mais que isso, ela é uma ferramenta para coletivizar e para resolver demandas reais da comunidade. É isso, sim. Posso, Bia. Com certeza, eu acho que a gente poder ouvir de ti, né, que chegou enfim, com toda essa vivência já da revolução, né, histórico do CEPAGRE, chegando na comunidade também, né, com a reciclação e entendendo que essa mudança sistêmica, ela pode se dar a partir da comunidade se organizando, né, essa mudança ela inicia, né. E é onde o poder público não chega, né? Então, também, para além da compostagem, então a gestão comunitária de resíduos orgânicos, ela é uma ação cidadã, né? Pelo que eu percebo, assim, e ouço de vocês aqui, até para trazer para o pessoal que nos ouve, nos vê, porque essa ação cidadã, ela vai promover, né? Vai empoderar e vai trazer a importância também da voz e da visibilidade ao que antes era um problema para uma solução, né? E em tempos de pandemia, que a gente também se vê cada vez mais, a gente está na verdade, a gente pode se desterritorializar, né, por estar em muitos espaços ao mesmo tempo, mas a gente está cada vez mais territorializado, né, estamos no nosso local, no nosso bairro, na nossa comunidade, e a partir disso a gente pode pensar que naquele agir local para uma transformação radical, né? E vocês trazem isso, né? E a Cíntia e também o projeto da reciclação são exemplos de que não só em uma comunidade, assim como isso pode ser passado, né, para outras, né, a partir da educação popular e dos próprios líderes comunitários. Então, isso é a potência, né, da gestão comunitária. E enfim, né, estou radiante aqui, momento de extremo aprendizado, com certeza, de admiração, né, pelas experiências e por vocês. E também pensando, né, nesse caminho, para enriquecer mais esse debate, a gente também queria trazer a reflexão, que nessa construção coletiva, então, nas comunidades, a partir desse conhecimento, né, dessa efervescência, há um potencial de ocupar espaços e também de construir espaços e também talvez pressionar, né, para construir espaços dentro das municipalidades, né, o garantir direitos, digamos assim, né. Então, perguntar, assim, pode ser para a Cíntia de novo, assim, para ouvir de ti, Cíntia, como se dá essa articulação com o município de Florianópolis, né? E no ponto crucial seria, assim, essa relação da gestão comunitária com o direito à cidade, né? Com o direito a ocupar espaços e dar autonomia para essas comunidades. Se você pudesse, ia ser maravilhoso. Então, galera, a relação com o município é punk. Mas é uma coisa que a gente tem que resistir e ocupar. Né? Eu acredito que o direito à cidade, cara, olha, né, é desde a habitação, a saúde, a educação, e eu acho que as favelas, né, as comunidades, elas acabam estando na cidade apenas no mecanismo, né, do braçal, né, de procurando a cidade
o trabalho, como a Beatriz estava falando, né? Mas essa relação do município com as comunidades, eu acho que é um grande momento agora para mudar através dessa proposta, né? Com a lei da compostagem, com as compostagens nas comunidades. Eu acho que é um momento de o município olhar para essas realidades e trabalhar os problemas que eles colocam em cash todos os dias, né? A violência, toda essa falta de despreparo, né, que acontece, acho que tanto dentro da rede de educação, da rede de ensino, né, quando a gente vê que os livros hoje, que as crianças não podem seguir à risca um livro, né, os professores que seguem a cartilha, que não tem uma dinâmica e que estão ali por estar, né, com essas crianças, não preparando para esse sistema. Então, não falando de educação ambiental, não falando de economia, enquanto a gente precisa estar debatendo essas coisas, né? Isso é o direito à cidade, de poder estar capacitando melhor essas crianças, né? É sociedade. O direito à cidade, nesse primeiro momento, eu acho que é um grande passo, né? Assim, olha, poderia se dizer histórico, né? De a gente da proposta da Revolução dos Baldinhos, um processo que iniciou junto com a universidade, mas veio de baixo para cima, né? Então, de o município hoje tá firmando, né? Esse compromisso de estar pensando a compostagem, né? A gente espera que seja de forma coletiva, que a gente possa participar da construção e que fortaleça ainda mais os territórios, que é uma possibilidade muito grande de se fortalecer de fato e acabar com outros problemas. A Beatriz estava falando que não vai resolver grande parte, mas eu acredito que uma boa parte, porque muitas coisas estão conectadas, né? Acho que se a gente tem geração, renda, qualidade de vida e tem agricultura urbana fortalecida, eu acho que uma proposta diferenciada nessa questão de poder estar fazendo, né, por si, né, e com assim as pessoas do entorno. Eu acho que isso é importante, e agora nesse momento das comunidades está abrindo porta, né, abrindo a porta para o município poder fortalecer, né. Eu acho que é um momento assim, um potencial enorme. E as comunidades merecem, né? Acho que esse mecanismo de sofrimento, né, que existe, né, que o sistema se retroalimenta dentro das favelas, nesse sofrimento, justificando abrir equipamento e várias outras coisas, eu acho que a gente precisa trabalhar mais o ser, né? Eu acho que a agroecologia, não sei se vocês se tocam, galera, todo mundo que lida com a compostagem, que a agroecologia é sensível. Eu estava vendo a B de falar o poema, o Júlio canta, artista, faz um teatro do bom, a galera é tudo sensível. Eu adoro, tá? Eu gosto de conversar com as minhas plantas, às vezes eu faço a louca, tipo, ai, que é isso? Mas, assim, eu tenho um retorno, tu sabe assim, que, cara, sei lá, isso é uma energia, né? O próprio ambiente, o universo, assim, conspira a teu favor, né? Quando tu tá de forma sadia, quando tu tá fazendo uma coisa tão simples. Isso tudo é o direito à cidade, né? Te permitir fazer por ti e contigo. Eu acho que é o principal, né? Que a gente possa participar das construções, né? E agricultura urbana, compostagem, qualidade de vida, um alimento justo, saudável nas mesas. Eu acho que esse é o caminho da agroecologia. Eu acredito que a gente já está na crise pós-Covid, mas eu não acredito que a gente vá sofrer assim aquele miserê, sabe? Porque quando a gente coloca no entendimento que a terra, e é isso que está faltando a galera entender, que a terra pode nos dar o nosso alimento, que assim, que o menos é muito
perto de tudo que coloca, todo esse marketing, toda essa publicidade que rola, né, diariamente. Eu acho que a galera vai se tocar que, na verdade, não existe uma crise física, assim, tipo, mas sim psicológica, né, de tudo que acho que é a saúde mental das pessoas onde ficam amarradas naquela condição de se esperar fazer, né, e que o poder público, né, possa trazer esse direito à cidade. Não, a gente tem que resistir e ocupar e ir ao encontro da cidade, né? Eu acho que é isso que esse momento, o que está acontecendo agora, e espero que fortaleça muito e que Floripa seja, de fato, majestosa, né? Que todo esse encanto que tem nessa ilha. Ai, obrigada, Cíntia. Nossa, muito Imagina. A gente, na verdade, somos mais de 100, né? O pessoal me passou que somos 110 pessoas agora nos assistindo. E com certeza, assim, muita gente também arrepiada, assim, com te ouvir e aprender, né? De toda essa perspectiva, né? De ir ao encontro à cidade, como que ocupar e resistir, e que vocês estão fazendo agora também pela comunidade, para além dessas práticas, né? O que, na verdade, é essa ação cidadã e é esse cuidado e essa superação dessa crise já é o combate à crise, né? Vocês estão combatendo a crise na base e fazendo com a cozinha mãe, né? Assim, todo dia, né, Cíntia? Hoje de manhã vocês estavam... A primeira coisa, né? Você não conseguiu entrar com a gente porque você estava levando lá os alimentos para as mulheres prepararem para estarem distribuindo. Também, acho que são 200 refeições por dia que vocês estão distribuindo para a comunidade. Então, acho que, sem palavras, assim, para te agradecer muito, assim, pela troca e também falar para o pessoal que está nos ouvindo e aprendendo também, tanto quanto eu. Se quiserem, podem perguntar nesse espaço de chat no YouTube. A gente vai estar recolhendo as perguntas, né? Uma coisa que eu esqueci no começo de comentar, mas a gente vai ter um espaço, viu, de interação, tentar uma interação mais próxima no sentido de responder as perguntas que vocês colocarem, questionamentos, inquietações. Então, aproveitem a oportunidade, coloquem aí a sua dúvida, conversem aqui com o pessoal, que a gente vai estar no final também dedicando um espaço, assim, um momento para ouvir vocês e dialogar, né? Então, seguindo, queria também ver com a Bia, né, Bia? Nessa perspectiva de direito à cidade, né? Se você, depois dessa fala maravilhosa da Cíntia, podia complementar também, somar. Então, tem várias coisas aí que a gente pode debater, né? É um tema bem profundo, assim. Mas em relação à gestão comunitária de resíduos e como ela se comunica com o restante da cidade, eu, enquanto estudante, não posso deixar de falar da UFSC, né? Do papel da universidade aí junto com as comunidades também. Porque eu só cheguei na gestão comunitária de resíduos porque eu estou na universidade, assim. Então, eu vejo que é o papel da universidade também, não só produzir, mas praticar esse conhecimento com as pessoas da cidade. E também, assim, do meu histórico até agora, tem muita coisa que eu não aprendo na sala de aula e que eu aprendo com Wagner, com a Cíntia, com o Giovanni, com a Aurora, com a Patrícia. E, ao mesmo tempo, todo aquele conhecimento teórico da sala de aula tem muito mais razão porque tem um sentido prático. Então, é fundamental, principalmente para nós, estudantes de agronomia que estão na cidade, né, se envolver com extensão universitária, se envolver com esses projetos de gestão comunitária e construir junto, né, sempre junto. E até uma questão que a gente conversa muito dentro da FEAB, né, para quem que serve o teu conhecimento? Onde que ele está chegando? Ele está chegando onde ele deve realmente chegar? Ou ele está indo para as mãos de alguém que vai só ter lucro com esse conhecimento? E aí outra questão, assim, relacionada ao direito à cidade, que eu acho que a gente está começando a debater com mais profundidade agora em Florianópolis, e que tem que ser tratado com muita seriedade mesmo, é a questão da geração de renda com a compostagem, né? Eu acredito, sim, a partir da minha experiência e das outras experiências também,
que a compostagem nas comunidades periféricas ela deve gerar renda, porque é um trabalho, né? Essa lógica do voluntariado que serviu por muito tempo e que serve para alguns espaços, é mais para quem tem tempo, dinheiro e várias outras possibilidades de vida, né? Eu vejo que o trabalho que a Cíntia faz, fantástico há anos, o trabalho que acontece na reciclação, que acontece agora no Morro do Quilombo também, ele tem que ser valorizado. E faz parte dessa valorização gerar renda, né? Porque quando a gente fala de agroecologia, a gente nunca pode esquecer que a agroecologia não é só uma relação saudável entre ser humano e natureza, é uma relação saudável entre pessoas. É construir relações de trabalho justas, né? E a compostagem é um trabalho que ele vai muito além do impacto só de saneamento, assim, né? Só de questão de resíduo. Pode ter um impacto social gigantesco se for tratado com seriedade pelo município, porque já é tratado com seriedade por nós. E, assim, percebo muito o discurso da Floripa, Ilha da Magia, que lindo. Eu que nasci aqui, às vezes me irrito um pouco com isso, porque às vezes acaba sendo uma máscara, sabe? A gente, quando fala e reproduz muito isso, esquece que Florianópolis tem uma das cestas básicas mais caras do Brasil, o aluguel, então, nem se fala. Quando eu comecei a me aproximar da Revolução dos Baldinhos, o Rodrigo me contou um negócio que me chocou muito, que tinha gente nas Chico Mendes que nunca tinha ido na praia. Então, as belezas naturais, elas não são para todo mundo de maneira igual. Mas por que eu estou falando isso, né? Que isso tem a ver com a gestão comunitária de resíduos e com o direito à cidade? Eu acho que é um momento da gente tomar muito cuidado, o movimento que a gente vem construindo, para que isso tudo, que é muito sério, um trabalho muito comprometido de todos nós, não vire só uma propaganda, né? Da Floripa, cidade sustentável. Porque sustentável é aquilo que se sustenta, e a compostagem ela não vai se sustentar a longo prazo sem geração de renda. Então, assim, eu vejo que é um momento único para todos esses grupos que trabalham com compostagem comunitária estarem se unindo cada vez mais, para que não fique cada bairro, cada comunidade com a sua voz, né? Para que a gente faça uma voz só e com isso a gente seja escutado pelo município, porque o trabalho que as comunidades fazem é muito importante. E é isso que é o direito à cidade, né? Como a Cintia estava falando, não vamos esperar. A gente vai exercer e fazer acontecer o direito à cidade. Então é isso, sim, vários outros temas que a gente poderia debater também, né, que a gente colocou, que também tem a ver com a gestão comunitária de resíduos, como a questão da moradia, a questão da saúde, mas eu acho que a gente deixa para o debate. Nossa, muito bom, Bia. É isso, a gente até nas conversas paralelas, a gente colocou isso, né, de a importância de pensar numa remuneração, né, digna para as pessoas que trabalham com isso, né, e que a partir da compostagem, da gestão comunitária, gestam muitos outros projetos também que melhoram a qualidade de vida da comunidade, também a valorização, a gerar renda para também valorizar, para poder expandir e multiplicar, né? Se multiplicar isso a partir dos outros bairros, das outras comunidades, né? E dos outros municípios, enfim, Florianópolis também tem esse estigma, né, esse véu também de Ilha da Magia, mas também eu encontro uma potência muito grande nas iniciativas e nos projetos, assim como a Revolução, o trabalho das mulheres da Revolução dos Baldinhos, reciclação, trabalho do CEPAGRO, acho que também para trazer para o pessoal de todos os lugares do Brasil que estão nos assistindo, né, estão passando, tem muitas pessoas de vários lugares mesmo, vários estados, cidades, também isso, assim, né, o potencial de reprodução, de multiplicação, de inspiração que esses projetos podem ter em outros territórios, né. E também queria, olhando aqui o horário, né, já para ouvir o Júlio também a partir da experiência dele, do CEPAGRO, também nos trabalhos com os CRAS, nos postos de saúde, nas escolas, essa relação dessa gestão comunitária com a autonomia das comunidades e esse direito à cidade. Júlio. Então, é muito rico, né, a fala da Bia, da Cíntia. Enfim, hoje a gente tem um sistema, né, onde na educação a gente às vezes é treinado para um trabalho, né, mas só para pegar esse gancho da gestão comunitária e o contato com as hortas e com a compostagem, ela traz esse momento do pensar, né, que eu vejo muito assim a Cíntia falando, né, nossa autonomia. Eu acho que a grande autonomia é a gente conseguir entender esse contexto que a gente está nas comunidades e poder ter ideias e ver esse relato da Bia, né, das pessoas
como a gente tem potências, né? O nosso ser tem potências. E na gestão comunitária, a gente coloca essa potência coletiva. Então, 1 mais 1 não é 2, é muito mais, né? Então, a possibilidade das transformações, né, da gente ter diálogos é muito grande. Então, a partir disso, enquanto CEPAGRO, ONG, qual que é a nossa missão? É estar junto com projetos, né, fazer com que isso vire uma referência dentro da cidade, porque faltam também bons projetos em várias cidades. Então, a gente precisa criar e fomentar essas bases, né, em comunidades, em escolas. Hoje a gente tem os postos de saúde aqui de Florianópolis trabalhando com plantas medicinais, práticas integrativas, né? A gente tem uma proposta de fazer uma horta produtiva em um centro de referência em assistência social, para, né, as escolas com hortas e compostagem e dialogando com a comunidade. E nisso existem processos, né? É tudo assim, a gente resolve uma coisa, mas já aparece outra. Não existe assim, vamos resolver. Não, porque sempre a demanda, ela não acaba, né? Mas enquanto CEPAGRO, a gente tentou vir o quê? A gente participou, envolveu o Ministério do Meio Ambiente em todos os cursos de gestão comunitária. A partir daí, a gente foi convocado para participar da resolução de compostagem. Hoje existe uma resolução nacional que fala da compostagem. Existe aqui a normativa do IMA, que agora coloca pátios de compostagem com coleta seletiva, né, com a segregação do resíduo na fonte. E naquela visão que todos os setores tinham, isso é de lixo urbano, né, compostagem de lixo urbano. Então, a gente veio também tentando fazer essa incidência, não, é resíduo, né, matéria-prima. E tudo isso é um processo, né, gigantesco, assim, de estar lá nas secretarias, todas as reuniões que a gente tinha, né, com a Revolução, a gente sempre estava junto nas reuniões. Então, é isso, é formar coletivos. E cada comunidade, muitas vezes os projetos chegam de cima para baixo, né? E a comunidade não pensa o seu território, né? Aqui está um condomínio, mas peraí, né? E tem uma riqueza nas comunidades que eles sabem, todo mundo sabe o que quer para sua comunidade. Então, aproxima esse diálogo. E aí, nesse processo de construção de políticas, é isso, né? É estar sempre, a gente está sempre em movimento e para poder fazer essas transformações, né? Aqui, como a Cíntia comentou e a Bia reforçou, a gente teve a lei da compostagem, que vem da base dos grupos de compostagem, né? E aí a gente tem o Marquito como ex-coordenador do CEPAGRO, hoje como vereador. Eu já falo, seu Cíntia, eu voto em ti, né? Então, assim, mas para mostrar o quê? Que nós somos arquitetos também da nossa realidade. Então, se a gente não ocupa espaços, outras pessoas projetam realidades, né? Então, a gente ocupando, e conversando de forma mais próxima, né, na comunidade, a gente consegue arquitetar. É isso que a gente quer. Vai ficando tudo um pouco, nada é fácil, mas fica um pouco mais possível. Então, esse é o desafio para realmente a gente pensar os espaços e planejar a nossa cidade, né, com mais participação, não só uma coisa de uma pessoa iluminada, né? A gente já vê que não existe mais isso. Quanto mais coletivo, e aí a gente vê na gestão comunitária, é difícil, né? A relação pessoal tem a potência, mas porque todo esse processo, né, de discussão é muito rico. Então, se a gente consegue, no processo nosso aqui de educação, ouvir, né, respeitar, tentar fazer as coisas juntos, aí só vai, né? Então, tem esse grande potencial das coletividades. Perfeito, Júlio. Nossa, muito bom ouvir vocês mesmo, sim, muito feliz. Esse processo de aprendizado, né, de que a partir de uma comunidade, de uma sociedade, de uma organização, um coletivo de pessoas organizadas, a gente consegue, né, se fortalecer e superar e também fazer esse embate, né, esse momento também é uma das preocupações que a gente coloca também, que nesse novo tempo, assim, né, que vem sendo construído, vai se reforçando algumas coisas, né, desse viver individual também. Então, como é importante ouvir, né, e saber e dar visibilidade para esses projetos que vocês atuam,
a potência que tem de eles estarem organizados nesse momento de pandemia faz toda a diferença, né? Então, eu acho que a partir de um coletivo organizado que a gente consegue transformar mesmo as realidades e também conseguir ativar, né, esse organismo, né, Júlio, Cíntia e Bia, que tem muito, muito... A gente tem o poder, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa se mobilizar e se organizar para isso. E, gente, olhando aqui o horário, a gente... Não sei se você sempre... A gente já sabia que o papo ia ficar bom, né? Mas a gente pode passar para um momento de interação aqui com as perguntas. O que vocês acham? Que tem 3 perguntas bem legais, assim. A primeira do Juliano Borba, que pergunta se a gestão comunitária de resíduos pode ajudar a curar os traumas do racismo e como. Né? E aí eu acho que a gente vai uma por uma. E não sei quem gostaria de responder, né? Não tem indicação aqui para o coletivo. Se a gestão comunitária pode ajudar a curar os traumas do racismo. Não, eu posso começar. Eu acho que a Silêncio. gestão comunitária, e até agora nesses momentos de lives, assim, né, eu acho que existe o privilégio, né? Então, assim, eu fui um privilegiado, né, de estar numa faculdade, enfim, nas comunidades existem, e a gente vê essa diferença mesmo, né, que existe enquanto sociedade. Então, eu acho que a gente colocando esse privilégio a serviço, e acho que curar traumas é meio forte, assim, porque é difícil, né? É difícil. Mas eu acho que a gestão comunitária ela pode aproximar muito as nossas diversidades e ter essa construção. Eu acho que ajuda muito eu vejo muito pela revolução, assim, que a revolução era um espaço, era um território, e aí assim a gente pode, né, eu só estou colocando a minha impressão, né? Mas era uma comunidade que na mídia era muito assim, era violência e, né, assim, aconteceu tal coisa, é lá da Chico Mendes. E quando a gente vê, tem uma riqueza muito grande. Então, esse aproximar, né, a gente estar em contato com esses grupos e a gente consegue aprender a cada dia. Então, eu acho que a gente consegue e é uma transformação mesmo. Enquanto sociedade, a gente vai se transformando porque a gente só cresce ouvindo, né, e aprendendo com o outro. Então, e agora enfim, do meu ponto de vista, ele não consegue curar traumas, mas ele consegue provocar grandes revoluções, grandes transformações. Boa, Júlia. Meninas, também só para o pessoal que está nos acompanhando, né? A gente tem uma meia horinha a mais agora desse debate, né? Eu também não frisei isso, a gente tem esses 30 minutos agora para conversar, dialogar, responder perguntas, então, se quiserem mandar aí as perguntas, a gente vai estar tendo esse espaço, viu? Vou falar só um pouquinho ali do trauma, do racismo. Eu acho que, primeiramente, eu, enquanto mulher negra dentro da comunidade, primeiro que, assim, eu acho que a pessoa tem que ter o amor próprio, né? De entender a sua existência, a sua resistência. E dentro do território, eu acho que a galera existe uma autoestima, talvez não tenha um autoconhecimento de si, das ações, mas essa questão racial, a gente fala dos padrões da sociedade. Eu vejo essa questão de racismo, sabe? Preconceito institucional, ou no sentido de como rotular, né, as favelas, né, de que lugar perigoso, lugar de marginal é só na comunidade. Nesse sentido, a gente pode dizer que tem. E curar o trauma, a gente só cura esse trauma, né, quando a sociedade se entende, né, enquanto sociedade, de forma coletiva, porque cada um tem os seus monstros. Essa é a realidade. Cada um tem os seus monstros, né?
E eu acho que o racismo, eu, assim, nunca me incomodei eu acho que é uma coisa que, para mim, é tão pequeno que isso não me afeta, assim, sabe? Mas nessa questão, eu sou do tipo que, se for para incomodar, então vamos fazer barulho, vamos se fazer. Então, acho que as pessoas têm que ser assim hoje, sabe? Tem que conseguir mostrar que o racismo, cara, ele tá ali do lado, né? Quando surge o capitalismo, ele vem junto, né? Para poder interagir com a galera. Mas eu tento desconstruir que o capitalismo é uma ferramenta com potencial enorme, mas ele é muito mal utilizado, né? E eu acho que não convém, né? Esses padrões e rótulos e bolhas. Acho que somos o que somos, né? E todos poeiras das estrelas. Ponto. Não tem racismo certo. Boa, Cíntia. Então, agora que eu falei, também chegaram outras perguntas aqui. Não sei, Bia, se a gente passa para as próximas, você quer falar alguma coisa? Só breve, assim, bem rapidinho, né? Claro. Percepção. Eu gostei muito da pergunta. Eu nunca tinha feito essa associação, assim, tão nítida na minha cabeça. Mas eu percebo, assim, com a experiência que eu venho acompanhando até agora, que muitas vezes, dentro da gestão comunitária e nessa relação com as instituições, né? Muitas vezes o racismo, não só o racismo, mas o machismo também, ele fica, na verdade, mais escancarado, porque é o momento que a gente tem que lidar com as relações, né? E aí ele acaba ficando mais escancarado ainda. Mas, por um outro lado, por exemplo, no trabalho com as crianças, que a gente faz lá no Morro da Queimada, a gestão comunitária é uma grande oportunidade, sim. Concordo com o Júlio, com a Cíntia. Não cura trauma, né? Porque é uma questão estrutural, como a Cíntia bem colocou. Mas é uma possibilidade de trabalhar essa relação ser humano-natureza, é uma possibilidade também da gente trabalhar ali com as crianças, por exemplo, delas se entenderem enquanto sujeitos coletivos do mesmo território, da mesma classe. Então, pode sim ser uma ferramenta, mas ao mesmo tempo não cura traumas, ao meu ver. Boa, gente. Aqui a gente tem uma segunda pergunta aqui do Marcelo Venturi, que pergunta como estão sendo organizadas as estruturas de pessoas e comunidades envolvidas para que os projetos continuem horizontais. E nesse momento de crise, o que mudou? Então, se quiserem eu posso repetir. Como estão sendo organizadas as estruturas de pessoas e comunidades envolvidas para que os projetos continuem horizontais? E nesse momento de crise, o que mudou? Isso. Olha, Cíntia, eu vou falar. Eu perguntei para falar, Júlio, quer ver? A revolução, as coletas seguem normais, né? Os 2 dias na semana. O que a gente teve que mudar, se adaptar, são as doações de terra, de sabão. A gente está deixando as terras assim na doação para a comunidade, né? A troca para as famílias que participam. A gente deixa na frente do galpão. O sabão a gente está sempre entregando nos dias de coleta. A gente já passa nas casas para que não se tenha essa aglomeração. Mas a realidade é que, né, o isolamento social na comunidade é um pouco difícil. Então, a gente teve que se adaptar, né? Quando eu falei nessa questão de fortalecer o braço social, a gente se reinventou nesse momento de crise para estar fortalecendo as famílias, né, que fortalecem o projeto. Então, para que a gente consiga ter um retorno positivo da comunidade, a gente pensou outras formas de fortalecer a comunidade. E as nossas aulas, as nossas atividades, formação, capacitação, os rolezinhos na Chico, né, que é as vivências comunitárias, a gente produziu essas videoaulas, né, esses materiais que a gente vai estar lançando esse mês. A gente está sempre, também vai ter o canal, né, gente, eu vou estar lançando o meu canal com vivências diárias, né, da realidade, vou estar abrindo a minha casa
para estar mostrando diretamente assim, né, a separação na fonte, como que vou estar trazendo alguns debates, assuntos que, às vezes, na comunidade, uma frase quer dizer muita coisa. E a gente acha que nem todo mundo entende, né? Uma palavra para bom entendedor basta. E acaba que as gírias locais e essas coisas assim. Então, a gente vai estar falando de muito contexto territorial e, né, a parceria, né, com essa gestão comunitária da agroecologia, né, do plantio, separação na fonte, visita na casa dos moradores, dia de coleta. Então, a gente teve que pensar esse circuito de atividades para continuar aí disseminando, né, o que a gente acredita diante desse momento e fortalecendo ainda mais as relações, tanto com o território e com todas as pessoas que queiram praticar a agroecologia, a compostagem, a agricultura urbana. Eu queria colocar também uma questãozinha, pode ser, Isa? Claro. Então, Marcelo Ventura ali da Fazenda da Ressacada, né? Então, para somar com a Cíntia, nesse processo de horizontalizar, né? A gente, também, assim, acho que cada pessoa traz um pouco bases, assim, que vai somando nos coletivos, né? Enquanto cursos de gestão comunitária, a gente sempre traz algumas dinâmicas, até do teatro, da palhaçaria, porque para a gente mudar alguma coisa, a gente tem que se entender quanto ser e acessar, né, o que a Cíntia colocou, a sensibilidade, a gente tem que estar sensível. E as últimas formações também de gestão comunitária, né, Cíntia, as formações populares se deram na Revolução. Então, eu acho que alguns princípios, esse princípio da própria comunidade se gerir, eu acho que ele tem sido bem trabalhado. E até eu lembro, assim, numa fase da Revolução de associação cooperativa, essa questão do líder para o chefe, né? Porque muita gente, a gente vem nessa visão de educação, eu quero ser o chefe, mandar em todo mundo, e a gente traz esse trabalho das lideranças, né? De ouvir, de trazer as decisões de forma, enfim, mais próximas, e que seja não uma decisão de uma pessoa, mas que venha desse coletivo. Então, mas cada projeto é um projeto, né? Eu e a Cíntia, a gente reaplicou em alguns lugares, né, Cíntia? Não vamos colocar, mas assim, daí vamos para outras visões. Mas a gente, enquanto acho nesse grupo que a gente veio sempre dialogando, parte desses princípios. Pode ter parcerias, mas a decisão é da comunidade, né? E sempre trazendo, até na Revolução Tempo teve a terapia comunitária. O grande desafio é trabalhar em grupo, né? Então, e a gente fala, mas assim, a gente não tem essas bases. A gente vai na sensibilidade, mas às vezes a gente precisa, como os próprios encontros da agronomia, né, de trazer dinâmicas, trazer vivências. Tudo isso vai ajudando a mostrar que a gestão comunitária pode ter um mecanismo diferente, né? Boa, Júlio. Em relação à questão da horizontalidade, eu penso que cada grupo é um grupo mesmo, mas, acima de tudo, o que sempre tem que ter é muito diálogo, né? Muito diálogo mesmo, e também não só diálogo, mas muita organização, porque o diálogo sem organização acaba não dando certo, assim como a organização sem diálogo. Por exemplo, teve um caso que para mim foi muito marcante lá no Reciclação, no início desse ano, se eu não me engano, que tinha uma outra instituição querendo contratar o trabalho do Reciclação para fazer um trabalho de educação ambiental na comunidade também. E aí rolou muito essa conversa, né, sobre a horizontalidade, assim, porque a instituição queria contratar o grupo, mas não um grupo de uma maneira igual, queria que tivesse 2 coordenadores, os que fazem a parte prática, né? E aí isso gerou muito diálogo. Tipo, não, todo mundo vai coordenar, todo mundo vai fazer a parte prática e todo mundo vai ganhar igual. Então, eu acho que, assim, depende muito de lugar para lugar, mas, acima de tudo, sempre muito diálogo e muita organização.
Legal, gente. Nossa, agora eu abri ali. Que pena que vocês não estão podendo ler os comentários e o pessoal interagindo também, né? A gente está aqui nessa. A gente até, para contextualizar, a gente ia tentar uma ferramenta que dava para botar aqui os comentários para a gente se sentir mais próximo, né? Mas só para dar esse repasse, que está muito bonito, assim, muita gente apoiando, dando, além das perguntas, postando várias, bastante carinho, assim. E seguindo aqui, tem várias perguntas que entraram mais ou menos na mesma ideia, assim, né? Então, eu acho que vale a pena compor uma só, que seria o que vocês querem dizer, né? Quando vocês falam esse momento único no município em relação à compostagem. Então, como será esse projeto que está sendo lançado pelo município? E ainda um ganchinho com a outra pergunta sobre o mesmo assunto, né? Como está essa negociação com a prefeitura a respeito da remuneração do serviço prestado pela Revolução dos Baldinhos? Então, se vocês poderiam comentar um pouco sobre isso, assim, vieram 3 perguntas em relação a esse momento que vocês estão falando, fazendo mistério aí, o pessoal quer saber. A Cíntia está mandando aqui o pensamento, ó, mas eu posso começar assim. Não, eu acho esse momento único, é porque desde 94, enfim, o professor Rick, né, disseminando a compostagem, vários grupos surgindo. A gente em Florianópolis, a gente realmente é uma referência na compostagem em diversos segmentos, não sei se posso chamar assim, mas existem pequenas empresas, né, existe compostagem nas escolas, em comunidades, enfim, então a gente gerou um coletivo que foi se encaixando e a gente começou aqui em Florianópolis a rede Semear, né, de agricultura urbana. Então, essas demandas de políticas de agricultura urbana, políticas de compostagem foram sendo organizadas, né, nessa construção coletiva e encaminhadas, e algumas delas hoje se efetivaram. Então, a política de agricultura urbana, hoje existe o Programa Municipal de Agricultura Urbana, que agora recentemente teve o decreto, virou Cultiva Floripa, né, um programa. Existe o projeto, e aí numa construção também histórica, teve o primeiro edital há 3 anos atrás para municípios com o tema compostagem, né, pelo Ministério do Meio Ambiente, a Caixa, e Florianópolis foi uma das aprovadas, então tem recursos e algumas metas envolvendo a compostagem. Então, esse momento único, ele coloca um pouco isso, assim, é o próprio, aí, ó, regulamentação da compostagem, valorização. Então, nesse momento, o município, os gestores estão vendo essas ações também como algo, enfim, cada um tem seus interesses, mas de fato estão querendo efetivar, né? E aí tem agora um detalhe em que a gente, né, enquanto rede de compostagem, rede Semear, vários grupos, a gente está discutindo, porque a compostagem, ela não é só um mini aterro, né? A gente não enterra o resíduo, como a Cíntia falou. Tem que ter gente ali manejando, a coisa tem que ficar cheirosinha, bonitinha. Então, e para além do serviço, digamos, de tratamento, a compostagem promove essa conversa entre as pessoas, a limpeza das ruas, né, o próprio uso do composto em hortas, reduz muito o número de doenças, tira foco do Zika e chikungunya. Então, assim, é muito ganho ambiental que não pode ser equiparado por uma taxa de bater na porta do aterro e pagar essa taxa, né? Então, o que a gente vem agora tentando construir é, de fato, uma política que aí a Bia colocou muito bem assim no grupo da rede de compostagem, que valor justo que a agroecologia, né, a gente trabalha tem que ser justo. Então, assim, e agora a gente vem no momento de ver se como teve um apoio antigamente para os grupos de recicladores, né, que tiveram formações, fizeram planos de negócios, viram o que poderia valer a pena para ter, né, contratar pessoas. Eu acho que a gestão comunitária e a compostagem precisam desse tempo que a gente colocou no projeto do Ministério do Meio Ambiente de 1 ano para que as comunidades possam pensar, né, que valor seria esse, que mecanismo pode validar o pagamento, outras atividades, enfim. Mas, de fato, é um momento bem interessante porque a gente
está tendo está sendo escutado, né? E estão estabelecendo metas. A própria lei da compostagem já colocou várias metas e que aí o município tem que cumprir. Estão usando também outros nomes, né, para dizer que estão cumprindo. Então, assim, mas existe um fato crescente, assim, dessa demanda por compostagem e de viabilizar em diferentes grupos, né, até pequenas empresas, aí as coisas vão crescendo para viabilizar essa reciclagem maior do orgânico e práticas de agricultura urbana. Não sei se deu para entender, tá? Mas se a Cintia Bia quiser complementar. Eu vou complementar ali com o que o Júlio falou. Acho que, cara, né, todo esse processo, esse ciclo termina dentro da comunidade, né? Esse desvio do aterro, ele não percorre nenhum, né? Não se gasta gasolina, não se vai para outro município. Então, todo esse tratamento que acontece dentro da comunidade, essa relação, né, do ser humano que está tratando esse resíduo, vai além de um mecanismo de maquinário. Então, a compostagem é importante. O meu único medo e receio é que no município a galera, né, tipo, acredite que praticar compostagem é fazer um amontoado, e na verdade não é. Esse acompanhamento, ele tem que ser assim, tem que ser zelado, né, pelo espaço, tanto pelo tratamento, pelo pátio de compostagem, e não é apenas óbvio que o valor, né, isso é fundamental para que a gente consiga evoluir, se fortalecer, né, dentro dessa gestão do tratamento de resíduos, mas o impacto que isso causa, né, o retorno que isso tem, né, porque a gente está falando de um poluente que no aterro sanitário eram contratos absurdos e dentro das comunidades, né, 170, 180 a tonelada, eu acho que vai acabar excedendo não só os pátios, mas o operacional, né? Se não tiver uma estrutura, não tiver essa preparação, né? Então, as pessoas que vão praticar a compostagem, não é somente o contrato ou como que vai ser feito, né, na questão do mecanismo financeiro, né, a quantidade, quanto mais se ganha mais. É a questão mesmo de conseguir dominar, né, o processo, de ter um material de qualidade, de um processo que não tenha agravante, né, que a galera consiga fazer parte, né, dessa construção, né, e que os grandes geradores, né, também venham para o debate, né. A galera que gera resíduo, eles também têm que ser pensado, né, como que vai chegar essa política neles, né? Como que vai chegar neles essa questão? Eles estão gerando resíduos, estão lucrando com essa geração, né? E essas pessoas vão pagar igual um contribuinte normal? E como que vai ser, né? A gente não pode deixar, acho que a comunidade composteira hoje no município quer lutar que não seja um processo terceirizado, né? Que venham grandes empresas e assumam com maquinários e não tenha essa relação, né, desse tratamento adequado, né, porque a gente só tem essa relação correta, exata, o retorno positivo, quando a gente tem um fortalecimento dessas pessoas que estão trabalhando nessas áreas, né? Porque o pátio em si tem essa relação com as pessoas que estão ali tratando, né, vai além, né, da questão do pagamento. Então, é muito importante que o município pense formas de incluir essas realidades, né, de valorizar a mão de obra e conseguir fazer essa somatória, né, o impacto causado, né, esse desvio do aterro, toda essa questão socioambiental que está envolvida e, né, tipo, a valorização mesmo do território. Eu acho que eles tendo esse entendimento, Floripa tem a ganhar e muito, né? Até 2030 ainda tem chão. Esse ano a gente 20%, né, Júlio, que a gente tem que estar batendo a meta.
vai ter aí um termômetro de resíduo que vai ser desviado e aquilo outro, né? Mas espero que a gente vá além do marketing e que a gente realmente faça e as coisas aconteçam, né? A galera que está compostando só quer ter melhor condição para compostar, porque o restante a gente já está fazendo aí um bom tempo, né? Trilhando todo esse caminho, todo o histórico que toda a galera vem trazendo diariamente, né? E o município chegou com tudo pronto. E agora poder tá mostrando, né, tanto a revolução como o trabalho da revolução é um trabalho do CEPAGRO a nível nacional e internacional, e o município de Floripa sai na frente, se destacando com todas as propostas que já estavam aí, né, lutando e resistindo, se apresentando, e agora, né, no governo atual, a gente de ter essa possibilidade de conseguir fortalecer, né, e que saia do papel e que as coisas aconteçam de fato, né, seja bom para todo mundo. Estão me ouvindo? Aqui está meio travado. Sim, Bia. Então, eu falei do momento único, né? Não me toquei por um momento assim que tem gente que não é de Floripa que está assistindo também. Mas é um momento único porque, como a Manu lá do Ecoclombo disse, é o momento que a gente vai precisar criar o sindicato dos composteiros. Brincadeiras à parte, é o momento que a gente vai precisar se unir para ser escutado, porque existe já uma longa trajetória em Florianópolis, né? Existe a lei da compostagem, existe a lei de pagamento por serviço ambiental urbano, que foram construídos coletivamente, ouvindo a prática, ouvindo a teoria, com muita ciência envolvida. Essas leis, elas foram construídas e não foram regulamentadas. E, ao mesmo tempo, existe uma iniciativa agora da CONCAP do pagamento por serviço de compostagem e também do edital para criar infraestrutura para pequenos pátios. Mas o momento é único justamente porque tem muita coisa acontecendo e para a gente ser escutado, né, esses grupos comunitários e também as pequenas empresas, elas vão precisar começar a se organizar melhor para ter voz, assim. E aí a pergunta é se veio para fortalecer as demandas da comunidade ou não? Pode ser. Se a gente for escutado, sim. Se não for escutado, não. Legal, gente. Eu acho que é muito importante, assim, porque inclusive pessoas de Floripa, né, que perguntaram também, porque acho que a gente tem esse momento que vocês estão falando, né, e de novo evidenciar a importância da organização coletiva. Então, vocês têm uma rede de compostagem agora se fortalecendo ainda mais nesse momento, pelo que eu estou entendendo também, onde vem no sentido, né, dessas comunidades que já praticam compostagem, né, desses projetos de base, periféricos, as ONGs, os grupos comunitários, as pequenas empresas, no sentido de poder apoiar agora esse momento e resistir, ocupar esse espaço também. Como disse a Cíntia também, que eu vi dela num outro espaço da CONCAP, de poder construir e desconstruir, né, esse espaço, né, que é um espaço de construção de política pública, que é muito importante também, né? Então, aí vem a potência da organização coletiva nesse sentido, né? De uma pluralidade de entendimentos, uma pluralidade de realidades, mas que também tem esse lugar, né, de construir e desconstruir o que vai beneficiar a todos, né? Para que não fique, sim, só no papel, como a Cíntia falou, que não seja só uma propaganda bonita, e sim que, de fato, consiga reverberar, né, se espalhar para essas famílias, para essas comunidades que já vêm fazendo isso de uma forma, né, muito digna, mas também lutando ali, né, Cíntia e Júlio, Bia, mas também agora, a partir de uma oportunidade de poder melhorar a qualidade de vida, melhorar a qualidade de gestão, né, desse resíduo de uma forma mais justa também, né. Então, até para atualizar vocês aqui, a gente está nos últimos também
10 minutos aqui da nosso espaço vivo. E também para já dizer, né, que, nossa, eu estou muito feliz mesmo, a gente está muito feliz enquanto coletivo também, de poder estar ouvindo e aprendendo de vocês e das experiências, essa riqueza de experiências que vocês têm, né, de vivências e de perspectivas. E também colocar, assim, né, o quanto a gente, enquanto erga, né, a gente acredita que a gente pode se organizar, né, para criar esses mundos possíveis dentro dos nossos territórios. Então, e para além deles também. É isso que a gente está fazendo agora. Apesar de distantes, estamos possibilitando, né, espalhando sementes aí para criar novos mundos possíveis em outros territórios. Então, é urgente fortalecer os movimentos e as ações que já são existentes, né, para a gente criar novas frentes, tornar mais efetivas, e também uma comunicação mais efetiva para a gente poder atuar em rede. Então, as redes são muito importantes em momentos de crise ainda mais, né? Então, a gente sabe que coletivamente, vendo, né, ouvindo de vocês, que coletivamente a gente vai muito mais longe. Então, também agradecer imensamente mesmo a Cíntia, Júlio e Bia por terem participado, assim, né? E fico aberto agora também para vocês colocarem, né, o que vocês sentem e, enfim, para ir nos finalmente aí do nosso encontro. Então, pessoal, começar aqui de novo, né? Queria agradecer. Para mim é sempre um prazer estar falando com a Cíntia, a Bia agora mais recentemente, né? Também trabalhar com a Isa. Espero que vocês tenham gostado. Enfim, a gente está sempre à disposição, né? Cada dia é um dia de aprendizado. E o Cepagro, né? A gente tem essa atuação, quem quiser conhecer, tem também o Instagram que é @Cepagro, aí o tracinho embaixo, né? Agroecologia. E a gente está fazendo, nesse tempo de pandemia, uma websérie de compostagem, que é também com.postagem. E semana que vem a gente estreia aí o 3º episódio, e vai dar coisa boa, hein? Tem que ver, pessoal, tá bom? Então curte lá e a gente está sempre aí espero em breve a gente possa se ver, estar nesse movimento juntos também, mais juntos, né? Imagina a festa que vai ser, né? Também queria de novo agradecer esse espaço, dizer que eu fico muito feliz, né, de estar aqui hoje, que o ERGA foi o primeiro evento de agroecologia que eu fui quando entrei na agronomia, que foi inclusive lá onde está sendo a retomada do Quilombo Vidal Martins. E dizer que eu estou à disposição, amo conversar sobre isso. Reciclação também está de portas abertas para quem quiser somar. Acredito que muitos multirões ainda irão acontecer, espero contar com a galera. E é isso, pessoal. Também sigam o Reciclação no Instagram, no Facebook. E valeu mais uma vez. Então, galera, boa noite, satisfação estar na presença de vocês todos. Dizer que as portas da Revolução dos Baldinhos estão abertas. A gente está em atividade no pátio de compostagem. Quem quiser aparecer, fazer um voluntariado, uma vivência, um dia de coleta, nas terças e sextas. Falar também que sigam a gente lá nas nossas redes sociais, no Insta, né? Daqui a pouco eu tenho aí o canal, vai ter aí as videoaulas, e dizer que é sempre satisfatório para mim participar de atividades que eu possa agregar na realidade de outras pessoas e cultivar, né, a semente, de alguma forma a gente conseguir sensibilizar e trazer o outro para a luta, né, que é essa realidade que a gente está vivendo hoje, né, de fortalecer a agroecologia. E o mundo agradece, né, a terra, o universo precisa de pessoas que possam militar e defender, né, as suas riquezas. Então, gratidão, simbora, que a gente possa se erguer para a luta, né? E é isso, galera. Uma boa noite.
Apareçam, Legal, siga a Revolução gente. dos Baldinhos, hein? Ai, maravilhoso, gente. Assim, ó, muito, muito grata mesmo pelo espaço, pela oportunidade, pelo aprendizado. E como a Cíntia disse, né? Vamos se erguer no Erga também e poder aprender, assim, nesses espaços que a gente está se propondo num momento tão importante para poder refletir novos mundos, né? Para poder gestar novas ideias. E a gente também quer fazer esse chamado, né, para todo mundo que escutou, que ouviu, que vai ouvir esse espaço vivo, que a gente está disposto, a partir de hoje, até dia 30, né, dentro do Encontro Regional de Grupos de Agroecologia, disposto a dialogar, conversar para sistemas que passam pelo redesenho da existência mesmo, da agroecologia como combate à crise, e lembrando também importante o chamado que esse ano a gente está se inspirando e apoiando e dando visibilidade à comunidade quilombola Vidal Martins. Então, a gente está numa campanha de arrecadação, né, de doação para a comunidade. Lembrando isso, sim, nossas redes, tem os canais de apoio, qualquer ajuda também, a gente está fortalecendo aí e vamos protagonizar um espaço, né, com a Helena, com a Shirley e com o Isaías, sábado que vem, na verdade esse sábado, né, às 3 horas da tarde. E, além disso, amanhã a gente tem nosso espaço também de reconhecimento, nossa abertura, e a gente acabou esquecendo por algum momento, né? Mas ele vai existir, então se inscreva, né? Nos acompanhe. E, e é isso, gente. Queria realmente agradecer imensamente e com a certeza, né? Terminamos hoje com a certeza de que, mesmo nas dificuldades e nos momentos estranhos, a gente é capaz, né? De subverter aí, né, Cíntia, como você falou, e redesenhar nossa existência a partir do que nos movimenta, né? Do que a gente acredita, e é sempre junto, né? Nunca é sozinho, né? Nunca, não estamos sós também. Obrigada, gente. Boa noite.